Olá, irmãos. Vamos fazer mais uma meditação na Bíblia Sagrada sobre a igreja, sobre as atitudes que os cristãos devem tomar e aprender com a Bíblia Sagrada sobre como nós devemos nos comportar quando fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é chamada também de corpo de Cristo, é chamada também de lavoura, né? Uma lavoura todos têm que colaborar, né? Para produzir, para dar bons frutos e fazer a colheita. E também somos chamados de edifício de Deus. Edifício, né? Uma construção, um prédio, você começa ali com uma base boa, né? Fazer a base de sustentação para sustentar o edifício que vai crescendo lentamente, né? Vai crescendo lentamente. Então, assim é a igreja, ou seja, a igreja é relatada na Bíblia como essas figuras do corpo de Cristo, como uma lavoura, e como também um edifício. Então vamos aprender com a Bíblia Sagrada como nós devemos nos comportar numa igreja, agora que nós fazemos parte desse corpo, o corpo de Cristo, né? Então, aumenta mais ainda a tua responsabilidade. Vamos fazer a leitura que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Convido os irmãos para pegarem as suas Bíblias e abrirem na primeira carta de Paulo aos Coríntios. São duas cartas, a primeira e a segunda. Vamos ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 3 a 9. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 3 a 9, que diz assim: Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, ou seja, discussões, divisões, né? Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então somos uma igreja, o corpo de Cristo, somos cooperadores, somos uma lavoura, né? Como se a igreja fosse uma lavoura de Deus, como se fosse um edifício de Deus. Então, veja só que havia nessa igreja em Corinto, ali na Grécia, Paulo fundou uma igreja, depois Paulo teve que ir para outro lugar. E Paulo fica sabendo, né? Ele ficou sabendo que ele foi informado que havia contendas, brigas, discussões, divisões na igreja em Corinto. Então, veja só, que decepção, né? Que decepção. Deixa uma igreja ali, os irmãos congregando, daqui a pouco ele fica sabendo que havia divisões nesta igreja. Então, uns iam para o lado de um certo homem chamado Apolo, outros seguiam o que Paulo havia ensinado. Então, veja só,
E se nós formos lá no capítulo 1 desta mesma carta aí, no capítulo 1, no versículo 11 a 13, 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 11 e 13, que vai ver que havia divisões na igreja, né? Uns gostavam mais de Paulo, outros gostavam mais de Apolo, outros gostavam mais de Pedro, que era chamado de Cefas, outros gostavam de Cristo. Agora vê, né, essas divisões que haviam nessa igreja. Então, as divisões, os problemas que existem nas igrejas atuais, né, nas igrejas dos nossos dias, não é só de agora, não. Já existia naquele tempo também, tá? Esses ciúmes, essas brigas entre as pessoas, né? As pessoas brigando nas igrejas por causa de pessoas, quando, na verdade, elas têm que estar na igreja por causa de Cristo, né? Um faz uma coisa, né? Dá a sua contribuição na igreja, né? O outro também faz de outra maneira, mas, ou seja, nessa lavoura, quem dá o crescimento é Cristo, cada um faz a sua parte. Então, havia essa divisão na igreja de Corinto, e esse homem, né, chamado Apolo, era realmente um judeu que se converteu e era um exímio pregador do evangelho, né? Ele pregava o evangelho bem, né? E as pessoas seguiam o que ele falava. Então havia essas divisões, uns gostavam mais de fulano, outros gostavam mais de cicrano. Então não pode haver essas divisões na igreja de Cristo. Então, por isso é que Paulo fica sabendo, por intermédio de uma pessoa chamada Cloé, na família de Cloé, que foi lá fazer intriga, foi fazer essa queixa a Paulo, né? Uma fofoca também. Então, fofoca não é só de agora também, não. Já existia também naquele tempo. As pessoas foram lá falar para Paulo: ó, Paulo, tá havendo divisões lá na igreja, tá? Pessoas querem seguir a um, querem seguir a outro, tá havendo certas divisões. É melhor o senhor escrever uma carta para lá para tentar amenizar as coisas, né? Falar a respeito dessas divisões. E essas divisões aí, conforme nós vimos, Paulo chama de contendas, né? De ciúmes na carne, né? Então, as pessoas estavam ainda ligadas à carne, quando, na verdade, deveria estar ligada ao Espírito Santo, Jesus Cristo. Então, havia essas divisões, né? E também Paulo fala que as pessoas não, os frutos da carne, né? Em outra carta que ele escreve aos Gálatas, que ele diz que os frutos da carne um dos frutos da carne é esse ciúme, né? Essas discussões, né? Essas porfias, né? Ou seja, brigas, ciúmes, invejas, né? Que havia, são frutos da carne. E quando nós não devemos mais estar ligados a essas coisas, tá? Devemos ter o fruto do Espírito Santo de Deus. E que é o fruto do Espírito Santo de Deus? É o que vai trazer a paz, né? Sobretudo para você, a paz na tua família, a paz nas igrejas. Então, o fruto do Espírito Santo, o que é? É o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, ou seja, aquele dom que a pessoa tem de não se exaltar a qualquer imediatamente. Aguarde, espere assentar a poeira, tá? Para você depois tomar uma decisão com mais clareza, com mais paz. Aí você vai ver que a tua decisão vai ser outra. Então não devemos ter esses momentos de ira, né? de raiva. Temos que ter mansidão, domínio próprio. Então, são frutos do Espírito Santo. Então, Paulo condena, esse fruto da carne, que era o ciúme. O ciúme que havia nessas igrejas, as divisões que havia nessa igreja. Tá? Então, veja só que ensinamento importante para os nossos dias, tá? Devemos ter a paz. Se depender de você,
conforme Paulo diz lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 18, ele diz que, se possível, se depender de você, tende paz uns com os outros, tá? Tende paz uns com os outros. Não tome, assim, decisões precipitadas, né? Tente apaziguar as coisas, tente trazer a paz, tá? Eu costumo falar que não importa os motivos da guerra, não importa qual é o motivo da guerra, a paz é mais importante do que qualquer motivo, a paz é mais importante do que qualquer guerra. Então, isso serve para a nossa vida, serve para a vida da igreja. A igreja fortalecida é formada por irmãos esclarecidos, irmãos que tentem trazer a paz, que tentem apaziguar as guerras internas, né, para que haja ali um ambiente de harmonia entre os irmãos. Então, que a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de nós, nos dando a direção, fazendo com que a gente siga a orientação de Deus e não a da carne. A da carne, você vai ver que são decisões que vai levar, às vezes, a caminhos completamente ruins da sua vida. Então, que Deus te proteja, te guarde de todos os males, tanto físicos quanto espirituais. Em nome de Jesus. Amém.